Olá, obrigado você que está assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN, você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, pelos nossos perfis do Facebook do Cubo Notícias, tem também lá no Facebook a página, do Cubo Notícias, é só você ficar acompanhando, seguindo ou curtindo nossa página para ter aí as principais informações que nós colocamos lá também no site do Cubo Notícias, nós jogamos lá no Facebook, O site traz, além das edições do Jornal OCN, as matérias, as notícias escritas, os principais fatos para você, principalmente de Porangaba e região. Então já sabe, Tem o nosso perfil, os nossos perfis do Facebook do Cubo Notícias, a página lá no Facebook. Tem o Instagram também do Cubo Notícias, canal do YouTube para assistir as edições do Jornal OCN e também os destaques em vídeo, E o site do Cubo Notícias com tudo, lá tem tudo. Tá bom? Dá um Google aí, procura, acesse e nos acompanhe. Para você um grande abraço. Começamos mais uma edição do nosso Jornal OCN, que você já sabe como é, Maneirão tu... Traz de tudo um pouco, tudo junto e misturado. Informação, entretenimento, opinião e bom humor para você. Hoje nós temos destaques aqui de Porangaba, principalmente. Temos notícias da região também, Temos notícias aqui do interior paulista. Pois é, gente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar as imagens, na região noroeste do estado de São Paulo. Foi visto em alguns municípios também aqui da região, na região sudeste, mas na sudeste e sudoeste, em quase todo o estado de São Paulo foi visto, e até numa pequena área, em partes, em regiões do estado do Paraná, uma bola de fogo no céu. Você é louco, cachoeira? Nós vamos falar e mostrar já para você. Bola de fogo no céu. E vale lembrar que na segunda-feira nós colocamos também aqui as imagens do eclipse, o eclipse solar, em ano de 2020 está terminando aí com coisas misteriosas no céu, eclipse, bola de fogo. Ou será que não? Em alguns países sul-americanos o eclipse solar foi total, Alguns países aí ficaram às escuras durante o eclipse. Nós mostramos as imagens aqui e hoje nós vamos mostrar também essa bola de fogo no céu do interior paulista. Você vai ver com a gente imagens feitas em vários municípios do interior paulista. Vamos destacar também utilidade pública aqui para Porangaba, Nós tivemos aqui mais um morador que perdeu sua carteira contendo seus documentos. Tem também solidariedade em Porangaba, uma escola de idiomas fazendo um gesto bonito de arrecadação de alimentos, e repassando essas doações à igreja aqui de Porangaba. O que mais nós temos? E lógico, o resumo da última sessão. Aliás, das últimas, A última sessão ordinária da Câmara e, pelo que se leva a acreditar, também a última sessão extraordinária, onde foi aprovado também o orçamento para o ano que vem. E foi a última sessão não só do ano, mas a última sessão da legislatura 2017-2020. Ano que vem, dia 1º, toma posse aí os novos vereadores, alguns reeleitos, E outros tantos novos eleitos. Bom, vamos lá, começando o nosso Jornal OCN e, como sempre, desejando para você um excelente meio de semana. Já estamos aí quase chegando no Natal. Hoje, dia 16 de dezembro de 2020. Para você, o nosso carinhoso abraço mais uma vez e vamos embora. Vamos começar o Jornal OCN com informação e com imagens para você. Já eu coloco as imagens em tela cheia aqui para você assistir, para acompanhar um compilado de imagens que foi feita pelo G1, Pelo G1 TV Tem.
Bom, gente, bola de fogo no céu do interior paulista. Ano de 2020 termina de maneira misteriosa com um eclipse total do Sol. E depois uma bola de fogo surge no céu paulista. Seria sinal de que 2021 será um ano astrologicamente favorável ou seria o contrário? Hein? O que é que você acha? Não sei. Bom, eu acho que 2021, a depender da vontade das pessoas, da grande maioria pelo menos, tem tudo para ser um ano de esperança e de coisas boas, né? Esperamos que sim. Bom, gente, vamos lá. De acordo com a rede de observatórios, trata-se de uma rocha espacial luminosa, um meteorito que entrou na atmosfera do planeta na noite de ontem. O registro foi feito em várias cidades paulistas, em Andeara, em Indiaporã, no noroeste paulista. Também foi visto em Telemaco Borba, lá no Paraná, em municípios vizinhos. Bom, vamos lá. Uma bola de fogo foi flagrada cortando o céu de várias cidades no noroeste paulista e parte do Paraná, além de outras localidades do país. O registro foi feito na noite de ontem, terça-feira. De acordo com a Bramon, a Rede Brasileira de Observatórios de Meteoros, trata-se de uma rocha espacial que entrou na atmosfera do planeta Terra por volta das 21 horas e 35 minutos. 21 e 35 de ontem foi esse avistamento. Essa rocha foi flagrada por câmeras da Bramon e pôde ser vista em cidades como Indiaporã, Inhandeara, Cerqueira César, Barretos, Monte Azul Paulista e Piracicaba, além de Telemaco Borba, no Paraná. Foi visível, pôde ser visto a olho nu e registrado por câmeras. Ocorreu a explosão e eu estava com a minha filha. Quando percebemos, corremos para verificar as estações da Bramon, né? E vimos o registro de um asteroide grande que entrou na atmosfera e provocou um rastro luminoso. A explosão é gerada geralmente pela velocidade que o objeto entra na atmosfera, causa aquele estouro, né? É o famoso boom supersônico, porque o objeto ultrapassa a velocidade do som e provoca aquele som, aquele estrondo. Quem disse isso foi o Renato Poltronieri, presidente da Bramon, ao G1. Segundo o Renato, o noroeste paulista apresenta registros de meteoritos praticamente todos os dias. Mas o caso de ontem chamou muita atenção devido à luminosidade e o tamanho da rocha espacial. Segundo a Bramon, em seu ápice, o meteoro ainda chegou a menos 7,5 na escala de magnitude, usada na astronomia para medir o brilho dos objetos celestes. O número em si indica que foi bem luminoso, cerca de 12 vezes mais brilhante que o planeta Vênus. Meteoros com essa luminosidade são chamados de fireball, ou seja, bola de fogo, conforme a Bramon. Renato afirma que não há registros de que esse objeto tocou o solo, pois normalmente esses asteroides se pulverizam durante a queda. Bom, a depender do material do meteorito, né, muitas vezes há meteoritos formados de gelo, esses se deterioram muito rápido, mesmo quando são grandes, se deterioram muito rápido na entrada da atmosfera, entram em processo de combustão e somem rapidamente. Agora, há inclusive formações rochosas que são um pouco mais demoradas de se incinerarem, e existem também os metálicos, que aí complica também, né? Há formações de asteroides feitas de aço, de níquel. Há registros inclusive de objetos com metais nobres, como ouro, por exemplo. Já pensou? Uma chuva de ouro universal? Aliás, são os dois objetos metálicos em maior abundância no universo, o ouro e o níquel.
ano de 2020 precisava de uma chuva de ouro. Lógico que tinha que chover num lugar, né, desabitado, mas seria uma boa maneira de terminar 2020 com uma chuva de ouro do espaço. Eu vou embora! Eu recebi um sinal! Eu vou embora! Pode me abduzir que eu vou embora! Mas enfim, gente, vamos assistir aí as imagens dessa bola de fogo, ou fireball, como chamam os especialistas. As imagens foram registradas por diversas câmeras e o G1 fez um compilado com essas imagens de diversos municípios paulistas e também do município paranaense de Telemaco Borba, que registrou também o brilho e a intensidade da entrada desse objeto, desse asteroide na atmosfera da Terra. Vamos assistir. Bom, gente, vamos passar para o nosso noticiário de Porangaba. Hoje nós temos aqui algumas informações de Porangaba e, na sequência, também o resumo da última sessão da Câmara, a última sessão de 2020 e da legislatura 2017-2020. Antes, porém, nós temos uma utilidade pública. Na quarta-feira nós passamos aqui uma utilidade pública de documentos perdidos do Lucas Barros, né? Foi encontrado os documentos do Lucas Barros, já foi entregue a ele, já foram entregues os documentos dele, a carteira com documentos. Ontem, infelizmente, mais uma pessoa perdeu uma carteira contendo todos os seus documentos e, segundo a esposa do Marcelo Ferreira de Souza, que foi quem perdeu os documentos, havia inclusive dinheiro na carteira. Tomara que a carteira seja recuperada com todos os pertences, mas se não for possível, que pelo menos os documentos pessoais sejam recuperados, né? O Marcelo Ferreira de Souza. Segundo as informações dele e da esposa, o Marcelo foi a um posto de combustível aqui de Porangaba, a um dos postos de combustível aqui de Porangaba. Os dois postos ficam próximos, né? Ficam ali na Avenida Cristiano Manuel de Miranda. Foi no posto de combustível Nova Porangaba, né? Então foi no posto de cima, como o pessoal gosta de chamar ali, no posto de combustíveis Nova Porangaba. O Marcelo foi lá, abasteceu o carro. Ele fez o pagamento e, segundo suspeita do próprio Marcelo e da esposa, ele teria deixado a carteira em cima do teto do carro. As pessoas fazem muito isso, né? Tira a carteira, coloca ali em cima do teto do veículo e esquece. Conforme ele trafegou com o carro, a carteira pode ter caído, então supõe que a carteira foi perdida nas proximidades dos postos de combustíveis ali de Porangaba, que fica na Avenida Cristiano Manuel de Miranda.
na Avenida Cristino Manuel de Miranda, portanto, supõe que foi perdida a carteira contendo todos os documentos pessoais do Marcelo Ferreira de Souza. Havia os documentos e também dinheiro, segundo a esposa do Marcelo. Mas enfim, a preocupação em primeiro lugar é com os documentos pessoais, né? Claro que o dinheiro é muito importante, tomara que a carteira seja encontrada com todos os pertences e devolvida a ele. Marcelo Ferreira de Souza perdeu sua carteira contendo todos os seus documentos, o telefone dele está aqui embaixo, né? É o 15 98380903, 98380903, e tem também mais um telefone, só que não deu espaço para colocar aqui, é o 997107150, 997107150, carteira com todos os documentos pessoais do Marcelo Ferreira de Souza, perdida ali nas proximidades dos postos de combustíveis aqui de Porangaba, na Avenida Cristino Manuel de Miranda. Ok? Bom, gente, e nós vamos passar agora para mais algumas imagens. Deixa eu colocar em tela cheia para você acompanhar, enquanto eu vou falando aqui solidariedade em Porangaba. A Escola de Idiomas FISC, aqui em Porangaba, fez uma arrecadação nesse começo de dezembro, final de novembro e começo de dezembro, uma arrecadação de itens de cesta básica, né? Alimentos, também produtos de limpeza, enfim, itens que compõem uma cesta básica foram arrecadados pela Escola de Idiomas FISC aqui de Porangaba nessa campanha, que é uma campanha também de Natal solidário, né? De solidariedade aqui em Porangaba. Vários alunos, pais de alunos e a comunidade em geral que acompanhou pelas redes sociais o pedido da Escola FISC, né, que fez essa campanha, várias pessoas colaboraram e fizeram a entrega de diversos alimentos, né? Segundo a Escola de Idiomas FISC, né, os responsáveis pela campanha tiveram a ideia de fazer a arrecadação na unidade do FISC aqui de Porangaba, né? Centralizaram essa doação lá no FISC de Porangaba, e assim que a arrecadação foi feita, os itens arrecadados foram repassados à Igreja Católica aqui de Porangaba. O FISC teria entrado em contato com a Igreja de Santo Antônio, com a paróquia de Santo Antônio aqui de Porangaba, por meio do pároco, do padre aqui de Porangaba, né? Ele disse que costumeiramente a Igreja Católica faz esse tipo de trabalho, né, de doação de alimentos a famílias carentes do município, só que este ano houve a pandemia que dificultou a doação de alimentos. As pessoas com a crise econômica gerada pela pandemia não doaram tanto para a igreja como costumeiramente doam em anos normais, sem essa pandemia que prejudicou todo mundo. E além da pandemia, tem também a crise econômica que está aumentando o preço de tudo. O saco de arroz, algumas marcas, mais de R$30. Mas em média 27, 28, 25 reais um saco de 5 quilos de arroz, é um absurdo. Quilo da carne também foi, né, lá para cima. Feijão também teve aumento, alta dos alimentos em geral. Cesta básica subiu demais. Itens de cesta básica subiram demais. Então tudo isso, infelizmente, fez com que houvesse uma diminuição de doações e a Igreja Católica havia arrecadado muito pouco para fazer a sua campanha de distribuição de alimentos. A Escola de Idiomas FISC decidiu colaborar com a igreja nesse trabalho que a paróquia de Santo Antônio faz todos os anos. A FISC fez a sua colaboração, encabeçou essa campanha, arrecadou esses alimentos, e toda a arrecadação, como você está vendo nas imagens, foi entregue ontem. Ontem à tarde, a FISC, a unidade do FISC aqui em Porangaba, levou essa caminhonete aí cheinha de itens de cesta básica, de alimentos, de produtos de limpeza. Tudo foi entregue à paróquia de Santo Antônio, a Igreja Católica aqui de Porangaba, que possui já um cadastro e conhecimento das famílias carentes do nosso município. Ou seja,
esses alimentos, esses produtos, essas cestas serão destinadas para famílias carentes de Porangaba. Outro destaque também é que a igreja também viu com este aumento de população que Porangaba registrou, Porangaba recebendo novos moradores, também com a fragilidade das pessoas que aumentou ainda mais com a crise gerada pela pandemia. A Igreja Católica de Porangaba viu um aumento de famílias necessitadas de praticamente 100%, ou seja, dobrou o número de famílias necessitadas que procuraram a Igreja Católica com a finalidade de ter o recebimento de algum auxílio. Dobrou. E tudo isso tem explicação, né? Crise econômica, pandemia do coronavírus, aumento populacional, né? Aumento de pessoas que vieram para Porangaba. Enfim, tudo isso colaborou por um aumento também no índice de pessoas necessitadas no nosso município, que graças ao trabalho conjunto, né, de alunos, pais de alunos e da Escola de Idiomas FISC, que encabeçou a campanha, conseguiram todas essas arrecadações que foram repassadas à Igreja Católica, que agora vai repassar para as famílias carentes. Foi um dia, portanto, especial, diz aqui as redes sociais do FISC. Fomos levar os donativos até a Igreja Matriz de Porangaba. Esperamos que quem receba esses donativos saibam que ali tem muito amor acima de tudo. Agradecemos mais uma vez por toda a ajuda que nos foi dada. Obrigado, amigos, pais de alunos e alunos. Vocês provaram realmente que juntos somos mais fortes. O Centro de Ensino FISC Porangaba deseja a todos um maravilhoso e abençoado Natal e um próspero Ano Novo. Parabéns pela iniciativa, a iniciativa de todos que participaram dessa campanha. Solidariedade em Porangaba é sempre muito bom de ver. Bom, gente, agora vamos ao resumo da sessão da Câmara aqui em Porangaba. Gente, em clima de adeus para muitos. Não, adeus não, porque muitos já disseram até logo lá na sessão da Câmara, né? Mas por enquanto foi em clima de despedida para muitos que não permaneceram, né, na Câmara, não conseguiram se reeleger, ou porque disputaram outros cargos, ou porque realmente não conseguiram os votos necessários. Há casos de quem conseguiu os votos, né, mas essa bendita... Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, essa bendita lei da política no Brasil. É uma vergonha, né? O cidadão que se candidata tem uma quantidade considerável de votos, mas não entra porque a lei da proporcionalidade eleitoral dá o mandato para outro partido, né? É um absurdo, gente. É um absurdo. Você vota no cidadão, o cidadão não entra. E entra outro que teve muito menos votos. Blá 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 blá. Mas em decorrência do partido, porque estava em outro partido, a proporcionalidade favoreceu o partido. E sabe quando vai ter reforma política no Brasil? Nunca. Porque quem que faz a reforma política no Brasil? Os políticos. Você acha que eles vão dar tiro no pé? Ah, tá, vão dar tiro no pé sim. É claro que eles irão fazer uma reforma política favorecendo o povo. Achou errado, otário? Pode esperar que isso vai acontecer, tá bom? Espera aí. Eu também estou esperando, junto com você. Há quantos anos, há quantas décadas estamos esperando uma reforma política decente no Brasil? Uma reforma tributária decente no Brasil? Enfim, qualquer tipo de reforma que favoreça a população e não a classe política. Há quanto tempo nós estamos? Eu não sei qual é a sua idade. A minha é 37 anos. Mas vamos lá, desde quando você se entende por gente, acompanha a política, há quantos e quantos anos você está esperando uma série de reformas favoráveis à população? Há quanto tempo? Me diz aí. Se você tem 60 anos e começou a entender de política, ou acompanhar mais política aí,
quando estava com os 20 anos, né, deixou de ser adolescente, estava entrando na fase adulta, com 20 anos começou a se interessar por política. Então você já está há 40 anos esperando essa reforma política. Se você tem 80, né, e vamos usar como base também que está desde os 20 anos prestando atenção mais na política, então você já está há 60 anos esperando, né? Então por aí vai, a coisa é complicada, né? A gente fica esperando as coisas em benefício do povo, mas nunca vem em benefício do povo, é sempre em benefício da ala política. Bom, mas voltando ao assunto, resumo da sessão da Câmara. Foi a última sessão ordinária, né, de 2020, e foi a última sessão da legislatura 2017-2020. Vamos para o resumo? Leitura do ofício 136/2020, que encaminhou o balancete de despesas e receitas RREO em saúde e educação referente a novembro de 2020. O balancete está fixado lá na Câmara, foi feita a leitura e está lá fixado na Câmara. Depois foi feita a leitura do ofício 134/2020. É de um projeto de lei. Essa é para cair o queixo do rosto. Para não falar outra coisa, né? Para não usar outro termo mais pesado aí, né? Mas é para cair o queixo do rosto, né? Projeto de Lei 45/2020. Pedido de abertura de crédito adicional especial no valor de, vamos chutar aí, R$135 mil. Uma macaquinha. Eita, é massa demais, tu é doido. Na verdade, são R$ 134.999,92. Crédito adicional especial, pedindo abertura de crédito, mais uma vez, de R$ 135 mil, com dispensa dos pareceres. Ou seja, sem análise das comissões da Câmara. Para que esse dinheiro, Wellington? R$ 134.999? 135 mil? Para arredondar? Para que esse dinheiro? Para quê? Para quê? Para quê? Transferindo essa quantia de R$ 135 mil do gabinete do prefeito para a Secretaria de Gestão de Pessoal. Para quê? Para quê? Para quê? Para pagar 13º e férias aos secretários municipais, que já ganham R$ 5 mil por mês. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Porra! Porra, eu não sou otário! Né? Referente a 2017, ou seja, eles vão receber mais do que o 13º e as férias, simplesmente porque vai vir com a correção monetária do período de 2017 até agora. Então segura essa manga aí, ó, chupa essa manga. R$ 135 mil de dinheiro público para pagar 13º e férias para os secretários, referente a 2017. Inclusive, o projeto de lei pedindo esse crédito foi acompanhado do parecer do procurador jurídico de Porangaba. O procurador jurídico da Prefeitura de Porangaba enviou parecer opinativo da Prefeitura. Caralho, mano. Pois é, né? Os responsáveis pela Secretaria de Gestão e Pessoal, Recursos Humanos, RH, no português bem claro, né? Os responsáveis pelo RH da Prefeitura, os responsáveis pelo Departamento Jurídico da Prefeitura, eles só parecem ter pareceres opinativos favoráveis quando se trata de dar 13º, de dar férias, de dar alguma espécie de benefício a secretários. Quando se trata de secretário, né, aí vai projeto de lei pedindo crédito para pagar, aí a Procuradoria Jurídica da Prefeitura se mobiliza para fazer o parecer opinativo. Aí todo mundo, os Recursos Humanos, a Secretaria de Gestão
de pessoal da prefeitura se mobiliza para também apresentar o parecer. Aí quando se trata de secretário, todo mundo se mobiliza para pedir os recursos, para apresentar os pareceres favoráveis, mas é quando se trata de secretário, né? Porque quando se trata do pagamento de insalubridade de grau máximo aos profissionais de saúde em plena pandemia, que é de direito dos profissionais de saúde, aí o que acontece? Aí a gestão de pessoal e também a Procuradoria Jurídica da Prefeitura tem parecer só contrário, né? Aí recorre na Justiça para tirar o direito desses trabalhadores. Essa quantia aqui, R$135 mil, dava para pagar mais de 2 meses. Tem que fazer as contas aqui, mas por cima, mais de 2 meses de insalubridade em grau máximo a todos os profissionais de saúde aqui de Porangaba. A todos os profissionais de saúde aqui de Porangaba. Por mais de 2 meses com esses R$135 mil. Essa quantia que vai para secretário, que geralmente fica atrás de uma mesa, tranquilinho ali, de boa. Só dando ordem, faz isso, faz aquilo, e ganhando 5 conto por mês de subsídio. Pois é, esses 135 mil que vai de 13º e férias para eles, corrigidos, porque é referente a 2017, essa quantia dava para pagar praticamente 2 meses de insalubridade de grau máximo a todos os funcionários de saúde de Porangaba. E a Justiça deu parecer favorável, você já deve ter visto lá no nosso site, que nós publicamos lá no começo da pandemia, né? O Sindicato dos Profissionais de Saúde de Tatuí e região o sindicato conseguiu na Justiça o recebimento dessa insalubridade. E o que aconteceu? A Prefeitura foi lá e recorreu da decisão e ganhou o recurso. O pior é isso, a Justiça acatou o recurso da Prefeitura para não pagar a insalubridade em grau máximo. Mas se tivesse bom senso, não teria recorrido da primeira decisão. Pagaria. Valorizaria o esforço dos funcionários que realmente trabalham e estão na linha de frente. Mas não. Gente, é assim que funciona a coisa aqui em Porangaba. Vamos ver se muda o ano que vem, né? Vamos ver. Aí foi lá o projeto de lei pedindo 135 mil para pagar o 13º e férias para os secretários referentes a 2017. Foi com o parecer do Departamento Jurídico, da Procuradoria Jurídica da Prefeitura e do Recursos Humanos da Prefeitura, que quando se trata de secretário ficam bonzinhos, mas quando se trata dos trabalhadores da linha de frente, né? Aí segura tudo. Aí não pode, tem que recorrer, não pode, não tem direito. Se tem direito, tem brecha para recorrer. Usa a brecha, recorre, tira. É um mexe-mexe, todo mundo mexe, faz o que dá conta. É um mexe-mexe, que tem essa peleja, todo mundo mexe, eu que não sou santo, também todo meu. É uma discrepância a maneira como são tratados os queridinhos do prefeito e o funcionário que está ali, que acorda cedo, que vai para a linha de frente, corre risco de se contaminar com o vírus na pandemia e levar para casa, para toda a família. Você não acha que a crítica é justa? Eu acho que a maioria acha. Os secretários não acham. Mas a maioria acha. Mas enfim. Né, gente? O vereador Uno foi fazer a discussão, né? Foi feito o pedido da dispensa dos pareceres e na discussão do pedido de dispensa, o Uno disse que quando presidiu a Câmara, ele foi a diversos setores da administração de Porangaba, da administração do Executivo, e sempre ouviu da administração que era culpa da administração anterior. Sempre ouviu o Executivo, no começo de 2017, jogar a culpa na administração anterior, como pretexto para pedir os créditos
Só que isso se estendeu, esses pedidos de créditos, se estendeu por 4 anos na atual gestão. O Uno disse também, né, que ele lembrou, aliás, o prefeito eleito Cal e o Edivaldo e também os vereadores que estavam presentes. Ele lembrou que o Cal, o Edivaldo e os vereadores eleitos estavam presentes ontem. Quase todos, né? Os vereadores eleitos Samir Ribani e Michel Serafim não estavam presentes ontem, né? Mas os demais que foram eleitos, né, estavam lá. O Uno disse que eles realmente têm o direito de receber, que os secretários têm o direito de receber. Uma lei foi feita dando esse direito. Tem que revogar essa lei. Tem que revogar. Revogar. Sem sombra de dúvidas. De onde veio essa lei? É lei trabalhista? Se for lei municipal, tem que revogar. Tem que ver de onde é essa lei aí. Se for uma lei municipal dando esse direito, tomara que o próximo prefeito revogue. Que 13º para secretário o quê? Tá de brincadeira, pô. Secretário não é cargo político? Cargo político tem direito a 13º? Ah, tem, né? Os deputados têm 14º, 15º, tem auxílio paletó, auxílio gravata, auxílio cueca. Mas o salário mínimo para você, trabalhador, saiba que ano que vem vai subir bastante, hein? R$43. Porra, tudo isso? Vai para 1.088, de 1.045 para 1.088. O que você vai fazer com tanto dinheiro assim? Ah, eu nem sei o que dá para fazer com R$43 de aumento. Dá para comprar 2 quilinhos de linguiça. 2 quilinhos de linguiça. Eu adoro! Ai, eu também! Que demais! Esse é o aumento do salário mínimo. Bom, o que mais aqui? O Uno disse também na discussão, né, disse que os secretários têm direito de receber, mas lembrou que a votação era referente a abrir ou não o crédito para o pagamento desse 13º. Uno disse que o projeto de lei foi acompanhado do parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura e que por isso seria favorável à dispensa dos pareceres. Que mais nós temos aqui ainda? Né? Ainda na discussão, Uno disse que a Prefeitura não cumpriu a lei, pois em 2016 já se havia aprovado o 13º para secretários. E a Prefeitura não pagou em 2017, mesmo no ano anterior tendo sido aprovado o 13º para secretários. Então, parece que é uma lei municipal que foi aprovada pela Câmara, hein, para dar esse 13º para secretários. Dá para revogar. Se é lei municipal, dá para revogar. O Uno concluiu aqui nessa discussão que a Prefeitura ficou empurrando esse pagamento de 2017 para o ano de transição de governo. Bom, a dispensa dos pareceres foi aceita e o projeto de lei foi votado na sessão de ontem. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a votação dele. Antes foi feita a leitura do ofício 136/2020, que encaminha a resposta ao requerimento 52/2020 do vereador Eduardo Bertin. Ele questionou no requerimento de quem era a responsabilidade sobre a pavimentação asfáltica no loteamento Jardim Adonai. A Prefeitura respondeu que a responsabilidade sobre a pavimentação do loteamento Jardim Adonai é da empresa que fez o asfalto. Portanto, a empresa é responsável pelo devido reparo. A Prefeitura também diz que irá notificar a empresa sobre os reparos. Requerimento 54/2020 requer moção de aplausos aos funcionários da Câmara de Porangaba. O requerimento tem como justificativa reconhecer todos os serviços prestados pelos funcionários da Câmara de Porangaba. Requerimento de autoria do vereador Bruno Augusto Rosa. Também de autoria do vereador Bruno Augusto Rosa, o requerimento 55/2020. Moção de aplausos ao deputado Fernando Cury, deputado estadual Fernando Cury, em agradecimento às diversas emendas destinadas por ele ao município.
Requerimento 56/2020. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Benedito da Rocha Camargo Júnior, prefeito de Pardinho, conhecido como Dito Rocha. Na discussão do requerimento, Bruno falou sobre o prefeito de Pardinho e que ele esteve à frente da prefeitura por 6 mandatos. O vereador Bruno disse que isso totalizaria quase 40 anos. Não. Se o mandato tem 4 anos, 6 vezes 4, 24. Eu gostei, hein? Está bem longe de 40 anos. Mas é um recorde no interior paulista, inclusive, esse número. Um político que teve 6 mandatos. Né? É um recorde no interior paulista. Né? O prefeito de Pardinho, Dito Rocha, que infelizmente nos deixou na semana passada em decorrência dessa maldita doença do coronavírus, né? Bom, gente, leitura também do parecer das comissões da Casa sobre os projetos de lei. Eu não vou ler um a um aqui não, viu, gente? Tem 3, 4. Então, é o seguinte, você que acompanha o nosso jornal ACN, você que acompanha as sessões da Câmara, deve ter visto que foram propostos nas últimas sessões diversas nomeações de ruas, denominações de logradouro público. Foram feitas várias propostas de projetos de lei nesse sentido, né, de nomeação de logradouro público, no caso de ruas. Então, ontem foram feitas as leituras de todos os pareceres das comissões referentes a essas últimas apresentações de projetos de lei de nomeações de ruas. Bom, todos os pareceres foram favoráveis, os pareceres foram votados favoravelmente, o projeto de lei, ou melhor, os projetos de lei de nomeações de logradouros dessas ruas também foram aprovados. Aliás, ontem durante a leitura desses pareceres das comissões, teve até queda de energia elétrica lá na Câmara, que teve que interromper a sessão por alguns minutos. Quando houve o restabelecimento da energia elétrica, deu continuidade. Bom, vamos lá. Depois que a luz acabou, foi colocado em discussão o pedido da liberação dos créditos de R$ 135 mil para pagar o 13º e as férias dos secretários relativos a 2017. Bruno disse que votaria contra, mas que, como isso poderia prejudicar as futuras administrações e os cofres públicos, votaria favoravelmente. Disse que pela vontade dele seria contra, mas que votaria a favor porque isso poderia prejudicar mais o município adiante. Uno disse também que a administração ainda está ajustando as contas até o final do mandato, pois ainda pede créditos para quitar uma dívida de 2017. Também falou que votaria a favor, apesar de pensar o contrário. Eduardo Bertin disse que votaria a favor e falou sobre a falta de reajuste do salário dos funcionários públicos. Não reajusta o funcionário público e, além de tudo, ainda recorre quando uma categoria tem direito a algum benefício, recorre para retirar o benefício. Isso que é o mais revoltante de tudo. Agora, você é contra pagar os secretários? Você é contra dar o 13º aos secretários? Se não dá para os outros, não tem que dar para nenhum. Como é que fala que não tem dinheiro para reajustar o salário dos servidores públicos? Como é que alega num recurso que não tem condições financeiras de pagar a insalubridade de determinados funcionários? Como é que recorre sempre com a alegação de que não tem dinheiro e depois o dinheiro aparece e vai sempre para os secretários? E eu falo isso independente de qual secretário ou de qual governo seja. É uma injustiça tremenda. É o que eu penso. Nada contra os secretários, né? Agora, vamos lá, vamos analisar. Como eu disse agora há pouco, o secretário está ali, a situação do secretário, ele é chefe, ele está ali mais na parte burocrática, né? Mais no comando. Não é mais confortável do que alguém que está na linha de frente, trabalhando, por exemplo, na saúde, como eu falei? Então, se não tem para dar para um,
hipoteticamente ou teoricamente não deveria ter para dar para o outro, mas para dar para o secretário tem, para dar para o profissional de saúde não tem, para dar um reajuste do salário dos servidores não tem. É isso que não me entra na cabeça e é isso que me revolta, né? E acho que revolta todo mundo que pensa de maneira um pouco mais coerente. Bom, foi feito a discussão do projeto de lei, ele foi votado ontem lá na Câmara, né, para liberar os créditos de R$135 mil e ninguém votou contra. Teve uma abstenção é aquele negócio, não vai nem para frente nem para trás, fica em cima do muro. Abusa esse negócio de abstenção. É a mesma coisa que o cara assumir que não tem opinião. Mas enfim, foi aprovado ontem o projeto de lei por 7 votos favoráveis e 1 abstenção. Né? Então os secretários, além de receber os subsídios e o 13º deles, ainda vão receber o 13º de 2017. Vão encher o bolso nesse final de ano. Ah, mas os funcionários da linha de frente vão receber uma cesta de Natal no valor de R$150. R$150 é muito, hein? Mas por que não deu mais? Ah, porque não tinha. Não, né? Mas para o secretário apareceu, para os secretários apareceu. Bom, na palavra livre, vereador Bruno parabenizou todos os eleitos que estavam presentes na Câmara, parabenizou e agradeceu os funcionários da Câmara. Em relação ao 13º, disse que queria votar contra, mas que isso prejudicaria os cofres públicos no futuro, pois os mesmos poderiam recorrer à justiça. Deixasse que recorresse à justiça, não tem aquele negócio agora que quem processa a prefeitura não pode ser nomeado de novo ao cargo? Deixasse recorrer contra a justiça. O vereador Bruno disse que foi pressionado por secretários que lhe chamaram para conversar sobre o assunto, pedindo para votar a favor. Deu certo a pressão, porque ele votou a favor. Disse que foram 8 anos de muita luta, que nos 4 anos trabalhou como vereador da oposição, nos 4 primeiros anos, no seu primeiro mandato, ele trabalhou como vereador da oposição. Disse que na situação, muitas vezes, nesses últimos 4 anos, na situação, muitas vezes, acabou defendendo o que era indefensável. Então não defendesse, a gente, né, cansou de alertar, né, ouve quem quer, obedece quem tem juízo. Falou também que muitas vezes, mesmo depois de ter defendido o que era indefensável, muitas vezes você não é defendido e reconhecido pelo que fez, e isso magoa. Também foi alertado sobre isso, nós sempre alertamos aqui, né? Sempre falamos aqui. O vereador Bruno também disse que falaram que essa foi uma das piores legislaturas. Ele disse que discorda e que vê que todos os 9 brigaram à sua maneira pelos seus princípios e que cada um estava correndo atrás de alguma coisa. Discordo porque você vai lá no site da Câmara, existem alguns vereadores que, se você somar os 4 anos deles, não soma 10 indicações, não soma 15 requerimentos. Tem muito projeto de lei de nomeação de rua, isso quase todos têm. Projeto de lei para nomear a rua, para dar nome para a rua, todos praticamente têm. Agora, tem uma grande parte dos vereadores ali que você vai ver requerimento, vai ver indicação, não tem quase nada. Proposta de projeto de lei é só no sentido de dar nome para a rua. E o pior, alguns desses vereadores que você vai ver quantos requerimentos tem, quantas indicações tem, não dá 20 nos 4 anos, não dá 20 indicações, não dá 20 requerimentos. Você vai ver lá no site da Câmara, muitos desses vereadores aí que pouco apresentaram ou quase nada apresentaram, foram reeleitos. Esse é o problema. Então eu discordo. Eu acho que todos poderiam ter corrido. Uns correram muito atrás, outros fizeram mais propostas, outros brigaram mais, mas tinha gente que podia ter feito mais. Tinha sim. Ah, cada um brigou à sua maneira, cada um trabalhou à sua maneira. Tá, então vamos propor um projeto de lei assim.
O vereador recebe o subsídio conforme o que ele apresenta. Porque todos os 9 receberam igualmente os seus R$ 2.500 de subsídio. E o presidente da Câmara mais, né? 3.000 e poucos reais. Todos eles receberam igualmente os seus subsídios. Então por que não trabalharam igual? Com a mesma intensidade? Tem que fazer um projeto de lei assim, hein? Não sei se é constitucional. Pagar o subsídio conforme o que o vereador apresenta, conforme ele trabalha. Não tem trabalho por hora? Por rendimento? Então, fazer isso. Apresentar um projeto de lei assim. A próxima legislatura, alguém pode estudar essa viabilidade desse projeto de lei e apresentar. O vereador Bruno também falou para os eleitos, para os novos eleitos, se prepararem, porque agora eles serão vidraças expostas a pedradas. Disse que ele mesmo, o próprio Bruno, atirará pedra, porque daqui 3 anos e meio será candidato. Disse que o vereador vira alvo de fofocas, de tentativas de ter a imagem denegrida. Disse que o prefeito eleito foi candidato diversas vezes e que com muitos méritos agora foi eleito. Que é tudo questão de persistência. Agradeceu seus eleitores, agradeceu ao deputado Fernando Cury, sua família. Disse que foi o primeiro apoiador do Fernando Cury. O vereador Bruno disse que foi o primeiro a apoiar Fernando Cury a se candidatar como deputado estadual. Bruno ainda disse que nunca usou a APAI para fazer propaganda política, que os diretores da APAI devem ter algum interesse pela crítica, pois ele fez o pedido de verbas ao Fernando Cury, que estarão, até um futuro próximo, caindo nas contas da instituição, e falou para a diretoria parar de criticar e arregaçar as mangas. Disse deixar a Câmara de cabeça erguida, que daqui 3 anos estará de volta e desejou boa sorte a todos. Palavras do vereador Bruno. Vereador Uno parabenizou todos os eleitos, parabenizou todos que saíram candidatos, pois muitos criticam, mas não saem candidatos por falta de coragem. E que se candidatar é o primeiro passo para mudar alguma coisa na cidade. Discordo também, viu, Uno? Vereador Uno, com todo respeito, com a devida vênia, discordo, viu? Não é preciso ser político para mudar alguma coisa na cidade, não. Aqui mesmo no jornal, quantas e quantas coisas a gente bateu na tecla, brigou, encheu o saco, porque eu sei que a gente enche o saco mesmo, e o objetivo é esse, e vai ser sempre. A gente encheu o saco, brigou e conseguiu. A gente fez mais reivindicação aqui, isso eu posso dizer com toda certeza. Fizemos mais reivindicação aqui do que todos os 9 vereadores somados nesses 4 anos. Isso eu posso dizer com certeza absoluta. Pode somar aí todos os requerimentos e indicações dos vereadores aí nesses 4 anos. Aí vocês pegam os 4 anos de jornal ACN, desde a época que era o jornal ACN em áudio, e nesses últimos quase 2 anos, né, de vídeo, vocês assistam e ouçam que nesse tempo aqui nós fizemos mais indicações, mais requerimentos, mais cobrança do que todos os 9 juntos nesses 4 anos. E muitas coisas nós conseguimos, muitas coisas nós fizemos aqui, reivindicamos aqui, que sequer foi reivindicado na Câmara, e a gente conseguiu. Então eu discordo de que é preciso ser político para mudar alguma coisa dentro da sociedade. Eu discordo. Mas enfim, a opinião dele respeito, mas a minha eu discordo. Tá bom, Uno? Grande abraço para você, Uno. Grande abraço a todos os 9 vereadores que ontem participaram da última sessão. Né? Um grande abraço a todos. Bom, mas ainda continuando, disse que se despede da Câmara e disse que não foi eleito por causa da lei eleitoral. Diz que pela vontade do povo ele seria eleito. Falou que a lei eleitoral privilegia os partidos políticos, foi o que eu falei agora, através da lei da proporcionalidade. Disse que o partido político é o câncer desse país. Concordo em gênero, número e grau. Uno disse se despedir saindo uma pessoa melhor e um político melhor e mais forte. Agradeceu a todos os porangabenses, seus eleitores, disse que entrou como vereador mais votado e que deixa a Câmara sendo um dos 9 candidatos mais votados nessa eleição. Ele está entre os 9 mais votados, mas por causa da proporcionalidade, né, eleitoral,
não assumiu, portanto, a vereança novamente, não conseguiu a reeleição. Uno agradeceu todos os seus colegas de Câmara, todos os seus colegas vereadores, todos os seus pares, pode-se dizer assim, agradeceu todos os seus funcionários, que se tornaram seus amigos, agradeceu toda a sua família e se despediu. Amaury de Paula Arruda, o Amaury da Serrinha, ele disse sentir sair da Câmara com o dever cumprido. Amaury disse que sente-se com o dever cumprido ao deixar a Câmara, que fez o máximo que pôde e parabenizou e desejou sorte aos novos eleitos. Presidente da Casa, Carlos Roberto da Costa, o Robertinho, disse ter muita gratidão por ter sido eleito 4 vezes vereador em Porangaba e presidente da Câmara por 2 biênios. Agradeceu sua mãe, a população porangabense, falou sobre a aquisição de veículos para a Câmara, sobre a reforma da Secretaria da Câmara, agradeceu os funcionários, disse que acredita que a atual legislatura foi boa, porque 50% dos atuais vereadores tentaram a reeleição e conseguiram. Alguns não desistiram, alguns não concorreram, aliás, né, teve vereador que não concorreu, não quis concorrer mais às eleições, desistiu. E teve também o caso do vereador João Paulo, que concorreu à prefeitura, né, e que mesmo assim teve mais de 900 votos. Então, Robertinho disse que a atual legislatura, ele acredita ter sido uma boa legislatura, porque 50% dos que tentaram a reeleição conseguiram, sendo ainda um candidato a prefeito, um vereador que foi candidato a prefeito e teve mais de 900 votos. E também ele próprio, o Robertinho, que foi eleito como vice-prefeito. Bom, gente, ontem foi feita a leitura. Bom, assim termina a sessão ordinária. Essa foi a sessão ordinária, a última sessão ordinária. E depois teve uma pausa e aconteceu, creio que será, a última sessão extraordinária de 2020. A última sessão extraordinária de 2020. Bom, vamos lá. O que essa sessão extraordinária votou? E por que teve que ter uma sessão extraordinária? Assuntos relativos ao orçamento do município devem ser tratados numa sessão extraordinária, com um expediente de 30 minutos, dedicado único e exclusivamente a esse assunto. E qual era o assunto da sessão extraordinária, que aconteceu depois da sessão ordinária? Foi a votação do projeto de lei 23/2020. Projeto de lei 23/2020, que estima receita e fixa despesas para o exercício de 2021. Ou seja, é o orçamento do ano que vem que foi votado ontem. O orçamento do ano que vem, a receita prevista é de 29 milhões. Devem entrar, através das previsões desse projeto de lei, nos cofres da prefeitura, 29 milhões. Essa é a previsão. Também existe a previsão de gastos, enfim. Bom, foi feita a leitura dos pareceres referente ao projeto de lei, todos os pareceres favoráveis, e depois, na hora de comentar o projeto de lei, Uno comentou que o orçamento de 2021 prevê R$ 237.500 para a Secretaria de Gestão e Pessoal, adivinha? Para pagar 13º de secretários. Já está previsto, portanto, R$ 237.500 para a Secretaria de Gestão e Pessoal. Então, sei lá, né? O ano que vem, a Secretaria de Gestão e Pessoal terá que fazer um novo pedido de crédito para pagar o 13º e férias para o secretário. Bom, deixa eu só explicar aqui. Está previsto R$ 237.500 para a Secretaria de Gestão e Pessoal, e essa quantia não vai ser suficiente para pagar o 13º e a férias dos secretários, porque como você já viu hoje aqui, isso fica num montante de R$ 135 mil. E o restante, né? Então a prefeitura vai ter que pedir crédito adicional de novo ano que vem, se for pagar o 13º e as férias dos secretários. Eu aconselharia que se essa lei para pagar esse 13º para secretário é uma lei municipal, que seja revogada. É a coisa mais simples a se fazer.
né? 5 mil reais são vencimentos bons, né? Para o secretário, né? É uma quantia boa, não é? Precisa de 13º? Precisa não, né? O que você acha? Você, cidadão porangamense, você, cidadã porangamense, você acha que precisa? Deixa seu comentário depois aqui, abaixo do nosso jornal ACN aí. Só para a gente saber. Você é a favor ou contra pagamento de 13º a secretários municipais? Depois você deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? Aí eu não posso falar, né, irmão? Entendeu? Boa sorte aos eleitos, congratulações aos que participaram, aos que foram dessa legislatura 2017-2020 e nós nos despedimos assim no Jornal ACN de hoje. Mas a gente volta, tá bom? Um forte abraço, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.